Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse clássico de George Orwell, A Revolução dos Bichos, lançado aí pela Companhia das Letras. Revolução dos Bichos é uma fábula famosíssima, escrita então por George Orwell, com a intenção de fazer aí uma crítica declarada, não velada, né, mas declarada ao regime soviético, a revolução que a gente tem ali na Rússia em 1917 e, consequentemente, ao regime que se implementa pós-revolução. A gente tem a revolução em 1917, onde os bolcheviques vão destronar ali a família real, o czar Nicolau II, e após destronarem ali então o czar, eles vão assumir o poder. Tem ali o governo provisório, mas que dura alguns meses, enfim. O fato é que os bolcheviques vão assumir o poder e vão dar início, então, sob a liderança de Lenin, a essa união das repúblicas socialistas soviéticas. É um período bem tenebroso da história, porque enquanto a ideia da revolução, o motor aí pensante da revolução fosse os ideais de Karl Marx, né? Aquilo que eles vão colocar em prática, pode-se dizer, é até mesmo pior do que aquilo que Marx e Engels haviam imaginado. E o que se segue então dessa república, né, dessa união, ou melhor dizendo, dessas repúblicas, é um cenário de fome, um cenário de miséria, um cenário de repressão, um cenário onde as liberdades de expressão, as liberdades religiosas, enfim, as liberdades fundamentais dos cidadãos, elas são reprimidas totalmente. E aquilo que estava ruim no período dos czares, porque a coisa realmente não estava boa, sobretudo aí no último czar, que foi Nicolau II, né? Nós temos a Rússia ali enfiada numa guerra, uma guerra sem sentido com o Japão. Depois entra na Primeira Guerra Mundial, com resultados também terríveis, falta liderança no fronte, falta liderança em casa. Nós temos uma situação bem complicada. Então aquilo que estava ruim para a população, posteriormente, pós-revolução, a coisa não melhora. A coisa não melhora. Há essa noção de que a coisa melhorou, há até mesmo uma propaganda muito forte para mostrar que a coisa melhorou, mas já tem vídeo aqui no canal de outros autores que vão mostrando como que a coisa era pior, como que a situação realmente estava bem complicada e foi se complicando cada vez mais, sobretudo pós-morte de Lenin, quando Stalin então chega ao poder. O George Orwell, ele vai, nessa sua obra, então, representar esse período, como eu disse no começo, por meio de uma fábula. E o que vai acontecer aqui, então? Nós temos uma granja, a Granja do Solar, cujo dono aí é o Sr. Jones, e o Sr. Jones é um homem beberrão, é um homem que assim não cuida muito bem da granja, e então você tem alguns problemas ali na questão da alimentação dos animais e tudo mais. E ali na granja existe um porco já mais velho, chamado Major, né? E ele tem um sonho, e ele decide então reunir todos os bichos ali da granja para poder contar aquele sonho. E é um sonho bem revolucionário, é um sonho onde num futuro os bichos teriam tudo para si, né? Não haveria essa ideia de propriedade, não haveria essa ideia então de que eles deveriam trabalhar para os humanos e tudo mais, viveriam em harmonia, todos seriam iguais, e ele instila essas ideias na mente ali dos bichos. Só que ele morre. E quando ele morre, então, esses ideais que ele criou, né, que ele trouxe por meio desse sonho, eles são registrados. E nós temos dois porcos, então, que vão assumir esse papel de liderança revolucionária e vão levar a cabo aquilo que o Major havia pensado e havia trabalhado apenas no campo teórico. E esses dois porcos são Napoleão e o Bola de Neve. Eles começam então a tentar colocar em prática essa ideia, só que isso vai arrefecer um pouco, porém, uma época ali que o Sr. Jones, que é o humano, dono da granja, ele bebe bastante, ele deixa ele sem comida ali um período enorme
enorme de tempo, estoura a revolução. Sem ser algo programado, mas estoura a revolução, dada a infelicidade dos bichos então. Então eles vão expulsar, vai haver uma batalha, eles vão expulsar o Sr. Jones dali e vão assumir o controle daquela granja. E sob a liderança então desses dois porcos que são novamente Napoleão e o Bola de Neve. E é interessante porque você tem cada classe ali, cada espécie animal representando, quando a gente pensa então na revolução, quando a gente pensa naquilo que foi o comunismo, né? Enfim, socialismo ali na União Soviética, cada animal representando uma classe, representando um tipo de pessoa. Então você tem, por exemplo, os cavalos ali, né? Você tem um cavalo mais forte, né? Que é o Sansão, que representa então os trabalhadores, representa essa força de trabalho, e ele é incansável, ele é forte, ele consegue realizar as tarefas que devem ser realizadas ali. Você tem os cães, que simbolizam então a guarda, a proteção ali dos porcos que começam essa revolução, né? Quando eles colocam essa revolução em prática, eles começam ali unidos ao restante dos animais, mas de repente eles saem com aquela ideia seguinte: a organização dessa granja, que muda de nome, ela muda de nome então, deixa de ser a Granja do Solar e passa a ser a Granja dos Animais. Eles saem com a ideia de que isso precisa de uma administração, que demanda então uma administração. E eles então são os mais cotados aí para administrarem. Eles sabem ler, eles vão recuperar ali na casa grande onde o Sr. Jones morava, eles vão entrar ali, vão recuperar ali jornais, revistas e tal, algumas publicações, e por meio daquilo eles aprendem a ler e eles ensinam também os demais animais ali a lerem. Então eles criam meio que pode-se considerar até mesmo uma inteligência, né? O que é o que a gente tinha na União Soviética ali, que vão ser os que vão liderar, os que vão governar. E essa liderança começa até muito bem, né? Essa liderança começa até muito bem, mas ela vai desmantelar para outras coisas. Mas ainda falando da representação então dos animais, nós temos as ovelhas, que representam então a grande massa, representam essa grande parte da população que não pensa, que não raciocina, que simplesmente vai ali atrás de quem está liderando e segue essa liderança cegamente. Nós temos ali um corvo que é interessante porque esse corvo, ele era um corvo que vivia na Casa Grande junto com o Sr. Jones e ele tinha umas ideias ali de céu, né? Ele falava, por exemplo, para os animais, ele pregava para os animais sobre um céu onde haveria flocos de açúcar ali e tudo mais, que é uma representação muito clara aqui dos religiosos, né? Talvez a gente pode até ser direto e dizer que é uma representação da Igreja Ortodoxa Russa. E é interessante porque quando eles expulsam o Sr. Jones, esse corvo vai embora com o Sr. Jones, mas depois de um tempo, os animais permitem que esse corvo volte. E a gente tem exatamente esse mesmo movimento na União Soviética com a questão dos religiosos. A Igreja Ortodoxa, primeiramente, ela é combatida, né? Mas depois ela acaba sendo tolerada de certa forma também, mostrando então esse movimento de sair e depois voltar. E nós temos uma questão interessante porque depois então que o Sr. Jones é expulso, né? Depois então que essa revolução acontece, esses dois porcos então, o Napoleão e o Bola de Neve, eles começam a liderar, só que eles têm algumas divergências entre si. Eles têm um tem uma ideia, outro tem outra, e toda vez que eles vão fazer ali uma espécie de assembleia geral ali para resolver alguma coisa, eles são líderes, mas eles divergem bastante, divergem muito. E o Napoleão, ele é a representação clara aqui de Stalin. E o Bola de Neve, ele é atribuído a ele a representação aí do Trotsky, que é então também um grande líder aí, né, um grande nome, melhor dizendo, nessa questão da revolução e nos desdobramentos que vão se dar ali. E é interessante porque chega um momento onde uma das cadelas ali vai parir. E o que o Napoleão faz? Ele pega os filhotinhos dela, os 9 filhotinhos dela ali, e ele vai dizer assim, não, deixa comigo, a gente deixa que eu vou cuidar dos seus filhotes, deixa que eu vou instruí-los e vou educá-los. E esses filhotes não são mencionados mais na história. Só que tem um momento onde o Bola de Neve tem uma ideia de criar então um moinho,
criar um moinho ali para meio que facilitar o trabalho dos animais. Então tudo aquilo que eles faziam, e não só facilitar o trabalho, desculpa, como também gerar eletricidade. E ele tinha uns ideais onde cada baia ali dos animais seria iluminada, teria aquecimento e tudo. E o Napoleão se mostra totalmente contra esse projeto. E num grande dia, quando esse projeto vai ser mostrado mesmo para todos os animais, quando ele está praticamente finalizado, o que acontece? De repente surge ali 9 cães, não adultos, mas grandes, que vão então ficar ao lado de Napoleão e vão expulsar o Bola de Neve. O Bola de Neve então é expulso ali da fazenda. E o Napoleão então agora, como a liderança era dos dois, agora ele fica sendo o líder sozinho ali, autoritário, né? E veja, se você conhece um pouco da história, né, você vai ver que existiu uma divergência muito grande entre Stalin e Trotsky. E chega um momento então onde Trotsky tem que fugir dali, né? E ele vai fugir para o México e, enfim, os agentes ali de Stalin vão acabar conseguindo encontrá-lo e vão matá-lo, né, com uma picareta de gelo, cravar ali uma picareta de gelo na cabeça dele lá no México. Mas você vê, tem bem essa representação então desse conflito dos dois. E gente, é nesse momento então que o Bola de Neve é expulso e que o Napoleão assume ali que a coisa vai degringolar. Por quê? Esse ideal que havia de igualdade entre todos os animais, que foi o ideal que impulsionou a Revolução, ele começa a cair por terra. O Napoleão ele tem ali um porta-voz, né, que é um porco, que é um porta-voz, e esse porco cada vez mais vai se destacando como sendo mensageiro, e o Napoleão cada vez mais ficando recluso ali, e só ditando ordens, ele começa a ter alguns privilégios. Então a comida que era distribuída igualmente, agora ela não é distribuída mais igualmente, porque, de novo, existe essa noção de que esse grupo dos porcos, eles são diferentes, porque eles que administram, e pelo fato de administrarem, eles reivindicam o direito de ter uma comida um pouco melhor, uma quantidade de ração diária ali um pouco maior. Então eles bebem leite, coisa que os outros não fazem, eles comem maçãs, coisa que os outros não fazem, enquanto os outros estão ali somente no feno, na palha, eles estão tomando leite misturado na comida, maçãs e tudo mais. Ou seja, começa a ter uma certa diminuição da quantidade de comida para os outros animais, e para eles acontece o contrário, eles só estão tendo mais quantidade e engordando cada vez mais, enquanto os outros estão trabalhando mais. Outra coisa, essa classe também não pega, né, não coloca a mão na massa, vamos dizer assim, não pega pesado só os outros animais, mostrando claramente então que existe essa distinção. E aí que surge então aquela frase que é assim, uma máxima desse livro, né? Todos os animais são iguais, porém alguns animais são mais iguais do que outros, né? Havia também 7 regras ali, né? 7 mandamentos ali do animalismo, que é o nome do regime que eles colocam. E esses mandamentos, eles visavam fazer uma diferenciação entre os animais e os seres humanos, com aquela ideia de que os seres humanos são ruins e os animais são bons. E cria-se então uma máxima, né? 4 patas bons, 2 patas ruins. E as ovelhas ficam repetindo isso o tempo todo. Toda vez que vai haver ali alguma suposta discussão, elas começam a repetir isso como se fosse uma espécie de mantra. Mas tudo isso bem orquestrado pelos porcos ali para abafar qualquer pensamento contrário, qualquer opinião contrária. Mas esses mandamentos, eles visavam então exatamente essas diferenças. Então, por exemplo, nos mandamentos prezava que os animais não podiam usar roupas, assim como os homens usavam, então não havia essa questão de vestimento. Os animais não podiam dormir em camas, não podia haver uso de álcool, né? Só que cada vez com que o tempo vai passando e que essa classe então dos porcos começa a usufruir de mais coisas, eles vão exatamente fazer uso dessas coisas que estão proibidas nos mandamentos.
E esse porta-voz, então, cada vez que eles começam a agir de uma forma que os mandamentos proíbem, ele vai lá e faz um acréscimo. E ele tem um trabalho de persuasão muito grande. Então, quando algum animal tenta dizer, olha, mas isso não era proibido, ele, não era bem assim. Aí ele vai argumentar. E o poder de argumentação dele é muito bom, tem uma lábia muito boa, e ele acaba conseguindo convencer todos os outros que aquele mandamento nunca foi daquela maneira como eles imaginaram. O que acontece, então, partindo para o final do livro, é que cada vez mais a opressão, a dificuldade, a fome principalmente, vai sendo evidenciada. Cada vez mais a situação vai ficando mais difícil para aqueles animais que estão ali, e por meio da propaganda, por meio dessa persuasão, então, eles vão sendo enganados e vão sendo instados a pensar que antigamente, no período do Sr. Jones, eles estavam bem piores. Então agora, pelo menos, eles estão trabalhando muito, não tem comida tão farta, mas pelo menos eles são livres, né? Eles podem, enfim, tudo é deles, eles que comandam ali, e na realidade não comandam nada. E o ponto, talvez o clímax aqui, é um momento então onde os porcos, eles começam a andar sobre duas patas apenas. E isso é, do meu ponto de vista, o ápice dessa distinção entre essa classe de animais e os restantes dos animais. E não só satisfeitos em andar sobre duas patas apenas, eles também carregam chicotes nas patas dianteiras para castigar aqueles que são contrários a eles. E eles também passam a usar roupas, coisa que estava nos mandamentos também como sendo proibido. E eles começam a negociar com os donos de granja, de outras granjas ali, de outros sítios ali perto. É algo também que era terminantemente proibido. Eles começam então a tomar os ovos, por exemplo, das galinhas, e para fornecer esses ovos, para vender esses ovos, ele faz o Napoleão, que é o chefe, né, que é o que representa Stalin, ele passa a negociar com o Sr. Frederick, que é possivelmente aqui uma representação de Hitler, né? E essa união, essa negociação deles talvez vai ser uma representação do pacto Molotov-Ribbentrop, que é o pacto que a gente tem ali, então, de não agressão entre Alemanha e Rússia, né? Lá em 1939, que é o que vai dar início à guerra. Porém, esse Sr. Frederick, ele trai o Napoleão, ele tenta invadir ali a granja, né? Uma representação aí claríssima da Operação Barbarossa, quando Hitler então tenta ali invadir a Rússia, né? E só que os animais saem vencedores, assim também como na história da guerra os russos saem vencedores. Mas o ponto é, o livro vai mostrando essa diferença. Os cães são muito bem representados aqui como sendo, então, esses protetores, talvez representando a NKVD, ou, enfim, a própria polícia que protegia Stalin. Ninguém ia contra ele, ninguém ousava atacá-lo, porque os cães grandes ali, fortes, estavam sempre a postos para poder defendê-lo. Mas fato é, gente, Orwell consegue mostrar nesse livro e nessa crítica dele que esse ideal que a Revolução tinha no começo, né, de igualdade e tudo mais, foi por água abaixo. Foi por água abaixo porque, como a gente sabe bem da história, o regime comunista, ele foi um desastre. Ele deixou para trás um rastro de fome, de mortes, né? E nós temos aqui uma representação clara daqueles expurgos de Stalin que vão acontecer de 1936 até 1938, quando ele vai assassinar milhões de pessoas ali, pessoas até aliados, né, sobre a acusação de traição e tudo mais. Tem um momento aqui onde vários animais são acusados de traição, são acusados de intentar até mesmo contra a vida de Napoleão, e são então, sob tortura, obrigados a confessar crimes que não cometeram e são sumariamente assassinados. Então, até isso nós temos aqui também como essa representação clara de aspectos históricos com a fábula que o George Orwell vai escrever aqui. Gente, tá aqui um livraço, apesar de pequeno, apesar da gente estar falando de 100 e poucas páginas aí, mas assim, se você gosta de história, se você gosta de ler e de se inteirar sobre esse período,
é um livro indispensável. É um livro indispensável. A crítica de George Orwell aqui é fantástica. E ele tem talvez um alter ego aí também, né? Que é um burro velho aqui muito cínico, que alguns, pelo que eu dei uma pesquisada, que algumas pessoas entendem que é ele mesmo se retratando aqui dentro do livro. Mas fato é legal, é divertido, tem momentos tristes, mas é sobretudo instrutivo essa comparação. E se você pensar que Orwell escreve isso e publica isso no momento que a União Soviética está aí, né, a todo vapor, 1947 ali, parece 45, que é a publicação, ele vai sofrer aí algumas censuras, né, vai tentar publicar em diversos lugares e não vai conseguir, mas um ato de coragem e de resistência, sim, desse homem ao escrever esse livro, ao escrever essa obra. Fica aqui então a nossa dica, George Orwell, A Revolução dos Bichos, lançado aí pela Companhia das Letras. Eu percebi que agora as edições mais recentes estão vindo com o nome de Fazenda dos Animais, que é a tradução direta, né, do inglês. Esse livro originalmente foi lançado em inglês com esse título, né, Animal Farm, mas é o mesmo material. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você sabe, comprando por esse link você contribui com o nosso canal, você não paga nada a mais por isso. E gente, não se esqueça, se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Gostou do vídeo, gostou do conteúdo, inscreva-se, ative o sininho aí para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui. E nos siga lá nas redes sociais, Instagram, Facebook. Se você procurar lá Resenha Teológica, você vai nos encontrar. Vai estar também na descrição aqui do vídeo o link onde você vai direto, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.